Fala pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa Live Class, projeto novo, Casa Nova. Hoje eu transmito aqui do estúdio do Meu Sucesso. Eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite nesse conteúdo incrível do Meu Sucesso para vocês. A gente começa mais uma jornada muito especial com a série Grandes Estratégias. Essa mesmo que você está vendo bombar no Instagram. Hoje nós começamos, são 6 módulos. Ela foi pensada especialmente para você, que mesmo propondo tantas soluções e inovações para o seu negócio ao longo desse ano, sentiu na pele os desafios do novo mundo. E olha, você não sentiu pouco não, tá? Tamo junto nisso tudo. Aconteceu muita coisa nesse 2020? Aconteceu. Transformação digital acelerada, pandemia e principalmente novos comportamentos de consumo. Como é que eu vou começar a repensar o meu negócio? É para isso que a gente está aqui durante esses 6 módulos. É para isso que a gente vai te auxiliar de verdade, porque essa série vai trazer uma releitura dos elementos fundamentais de uma estratégia de sucesso para você que deseja começar o ano com planejamento mais forte. Vai começar, porque é hora de reorganizar a casa. E a gente vai te ajudar com orientações muito práticas. Por isso, em todos os módulos, a gente vai resgatar insights poderosos, sabe? Aqueles de alguns dos maiores estudos de caso do Meu Sucesso, para mostrar que um fundamento bem aplicado ajuda o negócio a sobreviver pelos mais diversos desafios, contando a Covid-19. Olha só para vocês terem uma noção, para a gente já esquentar o assunto, as histórias que a gente escolheu para nos ajudar a construir essa metodologia especial. Hoje, primeiro módulo, a gente começa com a Carla Sarni, da Sorridentes, um super case de sucesso. Aí na semana que vem a gente já traz o Rony Mesler, da Reserva. Em seguida o João Apolinário, da Polishop. Depois o Rogério Salume, da Wine. O Alexandre Ostroviec, da Multilaser. E por fim o nosso querido e adorado Flávio Augusto, da WhatsApp. É só gente inspiradora. Vale a pena começar hoje, nesse minuto, essa jornada com a gente. E eu vou começar, enfim, essa live class, porque eu estou muito feliz, porque hoje a gente vai discutir uma coisa básica, uma estratégia básica, mas para muitos empreendedores e empresas, ela não é. As pessoas, de fato, deixam de lado o quê? O relacionamento com o cliente. Ele é um dos elementos essenciais para o seu negócio se perpetuar. E aqui comigo está o professor Dino Gano, consultor de marketing e autor do livro A Loja que Vende. Aliás, eu adorei o seu livro, Dino. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Renata, boa noite. É um privilégio estar aqui com você, com todo o pessoal do Meu Sucesso. Vai ser incrível, hoje vai ter muito conteúdo. Ah, deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Você está vendo esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela? Então, aproxima a tela do seu celular, não está mais aparecendo? Entrou. Que você vai degustar 7 dias grátis de todo o conteúdo da plataforma do meusucesso.com. São mais de 40 estudos de caso, mais de 500 horas de conteúdo para você aprender aonde e quando quiser. Aproveite essa trajetória que você vai ver agora. Inclusive, tem um super episódio de 25 minutos. Cada módulo tem um episódio de 25 minutos que só o assinante consegue assistir. Eu não tenho esse tempo para te mostrar aqui. Aqui eu só te mostro trechinhos. Então, já hoje, aproveita, acessa o QR Code e começa a entender o que é a plataforma do Meu Sucesso. Você que está chegando agora. Você é assinante, vamos que vamos, porque esse projeto é maravilhoso. Gente, todo negócio nasce da necessidade do cliente. Teoricamente, todo mundo sabe disso. Por isso, quem ainda não orienta a sua empresa para se relacionar com ele, como faz a Carla Sarni, da Sorridente, com certeza está perdendo o mercado. Vou mostrar para vocês um trechinho do episódio da Carla Sarni para logo em seguida a gente comentar. Vamos lá. Nós não queremos que as pessoas vá aos nossos consultórios para fazer um tratamento de canal, nem para arrancar o dente. Nós queremos que as pessoas vá ao nosso consultório para se relacionar com a gente, fazer limpeza, estar com a boca sempre limpinha, agradável, com um sorriso saudável. Então, voltamos a investir, mas agora de uma forma mais planejada, com mais previsões de percalços, com o pé no chão e com uma coisa mais estruturada.
Então, o empreendedor, ele não para nunca, né? Ele está sempre fazendo, ele termina uma coisa, ele quer outra, porque ele faz por realização pessoal, e ele faz pelo outro, ele faz pelo país, ele faz pelo próximo, ele faz pelo negócio. Então, tá na veia do empreendedor o fazer, o realizar, né? O dinheiro, para a maioria dos empreendedores, é consequência de um trabalho bem realizado, não é o que me move e nem o que me faz levantar da cama todos os dias. A Carla pode ser considerada como o exemplo perfeito de um novo conceito que se fortaleceu ainda mais no digital, o Age to Age, colocando o ser humano sempre em primeiro lugar na rede de franquias dela, atendendo pessoas de todas as classes sociais com o mais alto padrão de qualidade em seu relacionamento ao cliente. Ô Dino, eu vou pedir para você se apresentar novamente, dar as boas-vindas para o pessoal, o seu boa noite, porque eu acho que a gente teve um problema técnico no áudio. Fica à vontade. Boa noite, Renata. Boa noite, o pessoal do Meu Sucesso. E é um prazer estar aqui com esse time incrível e também com você, empresário, empreendedor, que quer conhecer novas estratégias, mas também estratégias que não são tão novas, mas que são perenes, que garantem o sucesso de uma empresa a qualquer tempo, com ou sem pandemia. É um prazer estar aqui e hoje a gente tem conteúdos incríveis para te ajudar nisso. Boa noite. Pois é, Dino. A gente acabou de assistir um trechinho do episódio e que tem como exemplo a Carla Sarni, da Sorridentes, e que é uma empreendedora que, de fato, foca no detalhe do cliente. Foi isso que eu entendi desse conceito age to age, né? Human to human, que me parece, e me corrija se eu estiver errada, que é talvez a parte mais importante desse conceito, que é, de fato, não só entender o cliente, mas é o detalhe do cliente, né? Por que o relacionamento com o cliente é, de verdade, um pilar estratégico atemporal para o sucesso de qualquer negócio? Entre a sua marca ou o seu concorrente é o cliente. Logo, se eu não investir em relacionamento, se eu não conhecer profundamente esse cliente e se eu não frequentemente não medir o seu nível de satisfação, esse cliente vai me trocar pelo concorrente. Então imagine no caso daqui da Sorridentes, da Carla Sarni, quantas vezes na sua vida você vai precisar ir ao dentista? Muitas. Seja por uma questão estética, seja por uma dor, seja por um canal, seja por um dente que quebra num pequeno acidente, ou seja por uma simples manutenção. Imagina também quantas pessoas da sua família precisam ir ao dentista a vida toda? Todas, né? Todas as pessoas precisam de um dentista. Então, se você perceber que, à medida que eu vou acompanhando a satisfação desse cliente, medindo e melhorando as entregas, eu vou mantendo esse cliente na minha base por muito mais tempo, ou, quem sabe, pela vida toda. Agora, por que esse lado humano é tão importante? Porque, Renata, a gente está passando por uma experiência muito difícil, muito dura para todos nós. A pandemia tem sido uma prova de fogo. Somos. Então, nesse conceito, a tecnologia nos ajuda a ser mais humanos. Exatamente. E você acha que isso, então, de fato, está presente nesse modelo da Sorridentes, porque ele, de fato, deve contribuir para a orientação das pessoas, dos processos. A Carla, ela cresce de uma maneira exponencial, ela é, de fato, um grande modelo a ser seguido, né? E eu penso que quanto mais você conhece o seu cliente a fundo, de verdade, me parece que mais sucesso e melhor você está preparado para enfrentar crises como essa que a gente acabou de ter, uma grande, ou está tendo ainda, né, essa pandemia. Case, quer dizer, todo mundo está aqui, vai assistir, e eu quero já te convidar para assistir esse case que a gente está lançando hoje aqui, essa volta ao estudo das Sorridentes, vai perceber o seguinte, tanto a Carla Sarni como todos os seus principais executivos têm uma clareza muito grande do seu público-alvo. Eles conhecem a fundo
como é o seu cliente-alvo. Veja, a Sorridentes se posicionou para um Brasil no qual 20% da população, 20 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento dentário. A Sorridentes se posicionou em bairros populares, na periferia. E ali ela recebe um público que muitas vezes não teve acesso digno a um tratamento dentário. Se eu parto do pressuposto que esse meu cliente, em geral, é um cliente que não frequentava consultórios, e eu ajusto o meu atendimento para isso, do receptivo, a simplicidade no trato, o olho no olho, o atendimento carinhoso com pessoas que às vezes são tímidas. Então, é ajustar o atendimento para esse perfil de cliente. E sabe de uma coisa, Renata? É o maior erro do mundo a gente achar que bom atendimento, que achar que tratamento correto ao cliente é um conceito abstrato, porque não é. Um bom atendimento para mim pode ser de um jeito, para você, Renata, pode ser outro, para o empresário e empreendedor que nos assiste, pode ser outro. E se você não estabelece o que é um bom atendimento, focado no público-alvo, desculpa, você vai gerar insatisfação. Então, gerar satisfação também passa por padronizar o atendimento com o objetivo de gerar satisfação no nosso público-alvo. E aí, só complementando aqui e pensando no colaborador, né? O quanto mais ele está envolvido com os resultados desse relacionamento com o cliente, o quanto mais ele está satisfeito de trabalhar, enfim, naquela empresa, naquela organização, me parece que todo esse relacionamento com o cliente acontece de uma forma mais ativa. É isso? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, quem entrega o relacionamento, quem entrega o atendimento é o colaborador. Uma empresa é só uma ideia, uma empresa é só um nome. Quem faz essa empresa acontecer, quem entrega um atendimento é o colaborador em cada contato com o cliente. E tem uma coisa engraçada, Renata, e eu achei muito legal você trazer esse ponto, é que não importa se em outras ocasiões eu fui bem atendido, não importa se eu tive ótimas, excelentes experiências anteriores, toda vez que um cliente entra em contato com uma marca, essa conta zera. E o que vale para esse cliente é o que acontece naquele momento, naquele atendimento específico. Então, colocar os funcionários alinhados, trazer o time para essa verdadeira obsessão da satisfação, medir, acompanhar e também, claro, né, Renata, recompensar aqueles que geram mais satisfação, faz parte do cotidiano de empresas de sucesso como a Sorridentes. Então, veja, exatamente, eu estou tirando do campo da ideia, eu quero que os meus funcionários atendam bem, para ir para o campo da prática. Pessoal, o atender bem aqui é isso, vocês vão ser fiscalizados, ou seja, a gente vai ter cliente oculto, a gente vai ter NPS, que é a pesquisa de satisfação, e aqueles que te receberem as melhores notas vão ser premiados. Então, você estimula as pessoas a atenderem cada vez melhor. Exatamente. Bom, para a maioria de nós, pensar no relacionamento com o cliente parece algo óbvio. Mas, gente, então por que nós ainda estamos batendo nessa tecla? Porque tem muita empresa que subestima o poder de um cliente insatisfeito. Vamos ver mais um trechinho desse episódio. Construir uma real cultura centralizada no cliente é um verdadeiro desafio para os empreendedores. Outro desafio inerente a todo empreendedor é ter capacidade de adaptação. Sua empresa está preparada para o que vem por aí? Você está construindo a mudança de cultura corporativa necessária para os novos tempos? E a pergunta-chave para o enfrentamento de qualquer instabilidade: você conhece seus clientes e prospects? Independentemente do que está sendo negociado, as pessoas devem estar no centro desse processo. Elas querem atenção e compreensão em relação às suas necessidades e dores. E isso nunca deve ser esquecido. Essa é a grande revolução do consumidor, que exige mais agilidade, empoderamento e, principalmente, mais participação na tomada de decisões. Quem ainda não se adaptou à nova fase dos negócios perdeu oportunidades e tende a perder ainda mais com o que está por vir.
É preciso aceitar o novo, sem esquecer do essencial. Por trás de todo negócio bem-sucedido, existem grandes estratégias que não podem ser perdidas. O relacionamento com o cliente é uma delas. Tão essencial e, por vezes, tão esquecida. Quando eu assisto esse vídeo, eu penso que por trás de toda a rede digital tem que ter uma conexão real com o cliente, né? Não tem jeito, a gente está no momento digital, a gente migrou direto para o e-commerce, né? Muitas empresas nem têm mais lojas físicas, muitas organizações, mas precisa ter uma conexão real com o cliente, né? Quando a gente fala desse novo mundo, o que isso representa em termos de comportamento de consumo, né? Quais são os principais impactos, os desafios para o relacionamento e a gestão dos clientes nesse universo cada vez mais digital e transparente? Perfeito. Olha, Renata, as pessoas elas decidem com o coração, né? Quando há uma escolha de consumo, ela é feita por uma pessoa. Ela é feita por um ser humano que tem expectativas, que tem desejos. Ela é feita por um ser humano que quer pertencer a grupos, que quer se autopresentear, que quer impressionar alguém, ou seja no digital, seja nos canais digitais, seja nos canais físicos, a decisão continua sendo feita por uma pessoa. A tecnologia, ela deve auxiliar para minimizar o atrito, para deixar a compra mais fluida, para deixar esse passo a passo, que antes era cheio de incômodos, era cheio de atritos, cada vez mais rápido e mais fácil. Quando a gente utiliza a tecnologia para remover os obstáculos, o consumidor se sente mais seguro, menos incomodado e, assim, ele prefere a nossa empresa em relação aos concorrentes. E assim a gente pode crescer. Agora, esse consumidor quer ser tratado como único, Renata. Esse consumidor quer ser tratado de forma singular, como é de fato. E aí que eu acho que entra, não tenho certeza que entra o grande diferencial das empresas que entendem o uso da tecnologia. A tecnologia serve para fornecer à empresa os elementos necessários para dar um atendimento personalizado. A tecnologia serve para fornecer ao vendedor, ao colaborador, ao atendente, informações anteriores desse cliente para que esse próximo contato seja fluido, seja uma continuidade do último atendimento. Essa tecnologia serve para que não seja invasivo, não te ofereça algo que não tem nada a ver com você. Essa tecnologia serve para que eu conheça você tão bem, que a gente se relacione. Sabe, Renata, tem uma máxima em vendas que fala que ninguém compra de quem não conhece e não confia. Anote isso, você que está assistindo a gente. Ninguém compra de quem não conhece e não confia. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, tem a ver com estabelecer uma confiança com ele, porque você o conhece tão bem que ele percebe que pode confiar em você. É quase como escolher o médico, né? A gente precisa ter uma indicação, minimamente. E quando a gente não tem, a gente ainda pede uma segunda opinião, vai a um outro. Quero chamar a primeira assinante da noite. Nós vamos responder a pergunta hoje da Miriam. Oi, tudo bem? Meu nome é Miriam, eu sou gestora numa escola de educação infantil ao ensino fundamental. Nós tivemos aí durante a pandemia, né, alguns desafios, né, como as aulas presenciais elas foram suspensas, então nós tivemos que continuar as aulas no formato online. Então, eu queria muito ajuda nesse sentido de o que eu poderia fazer para captar mais clientes, né, nesse mundo de pandemia, em que as aulas, por enquanto, serão online, e o que eu posso fazer também para conseguir a fidelização dos nossos clientes. Uma vez que já tivemos alguns esforços como desconto nas mensalidades, né, melhoria no site da escola, melhoria na plataforma e melhoria também em nossas tecnologias e sistema de ensino. Então, aguarda aí a ajuda de vocês no que eu poderia fazer para estar aí melhorando o relacionamento com o cliente para uma escola. De fato, né, Dino, o setor de escolas privadas vem perdendo muitos alunos. Eu sei de vários casos de pais, principalmente de crianças em fase da educação infantil 1,
acabam tirando as crianças da escola, não sabem como vai ser o próximo semestre, tudo em face da pandemia. E aí eu percebo que a Miriam, ela já tentou várias coisas, né? Os descontos, ela tá num momento de tentar segurar, né, esses pais, esses clientes. Mas não é fácil, é desafiante. O setor escolar privado, eu acho que está num momento extremamente desafiante. Perfeito. Sabe, tem uma máxima que fala do pai da estratégia, do Peter Drucker, ele fala assim: quem determina o mercado é o cliente, não a empresa. Anota isso aí, você que está assistindo a gente. Quem determina o mercado é o cliente, não a empresa. Por que eu trago essa reflexão para o começo dessa resposta, Renata? Porque quando o cliente muda, quando as prioridades e desejos dos clientes mudam, a gente tem que mudar. Então, o que as escolas estão passando é por uma adaptação a uma nova realidade. Aí eu faço um convite sempre para que a gente foque em quem quer, não em quem não quer, né? Ou seja, se há um movimento de clientes, de pais tirando dessa educação e buscando uma alternativa, tá tudo bem. Eu vou focar em quem quer o tradicional, em quem quer manter uma linha que vinha sendo feita. Por outro lado, eu preciso fazer uma reflexão como negócio. Quais são as adaptações que a nossa escola precisa fazer? O que ela nunca ofereceu? No que ela é forte e diferente das outras, né? A gente costuma usar um termo chamado singularidade. Qual é a nossa singularidade? O que torna a nossa escola única e melhor do que qualquer uma outra? Você sabe que no episódio 2, que a gente não vai falar hoje, né, Renata? Mas eu já vou adiantar, já vou fazer um spoiler, um mini spoiler, se você me permite. No episódio 2, a gente vai falar da estratégia ligada à força das pessoas, utilizando o propósito. Tá? Então, eu convido a Miriam para que ela acompanhe não apenas o episódio 1, o 2, mas todos os demais, para entender a força da singularidade e do propósito. Agora, ela fez uma outra pergunta. Como eu vou prospectar? Pois bem, escolas, assim como a Renata lembrou, médicos ou mesmo dentistas, como é o caso da Sorridentes, é um mercado muito mais de indicação do que de publicidade. Né? Existem alguns produtos que eles vendem muito mais com a publicidade do que por indicação, mas escola e profissionais de saúde, por exemplo, são vendidos por indicação. Então eu te pergunto, Miriam, o que você pode fazer para estimular os pais mais satisfeitos, os pais que estão mais felizes com os serviços da escola, para que eles apontem, tragam outros pais, para que eles falem bem da sua escola e indiquem para outros pais. E você pode criar um programa de indicação. Você pode bonificar, de alguma forma, esses pais que te indicarem e que trouxerem novos clientes. É o que, por exemplo, plataformas como o Uber ou mesmo o Airbnb ou o iFood fazem. Eles te dão um cupom para que você indique amigos, ou seja, quando esses amigos usarem, você ganha dinheiro para usar dentro da plataforma. Exatamente. Ó, apareceu o QR Code de novo. Você chegou agora aqui no meio da nossa live class, então aproveita o QR Code, você que não é assinante, aproxima a tela do seu celular e aproveita os 7 dias grátis de todo o conteúdo da plataforma do meusucesso.com. São mais de 40 estudos de caso, mais de 500 horas de conteúdo online para você estudar aonde você quiser. A gente começou hoje, está começando hoje, uma série chamada Grandes Estratégias. Só pelo nome, eu acho que dezembro vai ser muito forte para você, só por esse nome. Tem muito dezembro pela frente. Hoje é só o primeiro módulo e a gente está falando de relacionamento com o cliente. Olha, se você chegou agora, se liga, porque a gente ainda tem mais metade aí da nossa live class. A gente já entendeu os desafios, o que o cliente realmente espera das empresas, ou pelo menos sinaliza como suas novas prioridades, e agora a gente precisa se reorganizar para atendê-las. Vamos ver mais um trechinho do episódio 1, que a gente já fala sobre isso. E aí nós viemos com uma outra proposta que foi, né, você ter uma clínica linda, com todo o conforto que a classe A tinha, uma sala de espera bacana, um cafezinho para ele tomar, uma televisão para ele assistir, uma revista para ele ler. Se ele não tem com quem deixar a criança, uma sala de espera só para criança e a conveniência de ter as 19 especialidades da odontologia dentro do mesmo endereço. Então isso já foi um pilar e um baita diferencial.
Mas nem todo empreendedor entende de cliente como a Carla. Ainda existem organizações que têm dificuldades de compreender o processo de experiência do consumidor. Parece óbvio, mas muitos empresários esquecem do básico: conhecer seus clientes. Esquecem o principal talento de um bom e verdadeiro vendedor: entender de gente. A Carla Sarni entende de gente como ninguém, porque ela faz o básico dessa relação. Ela escuta seu cliente. É impressionante. Eu adoro essa expressão, a jornada de experiência do cliente, né? Não sei, eu vou falar bem rapidinho. Eu estava num restaurante há umas 2 semanas atrás e eu nunca tinha ido àquele restaurante bem próximo à minha casa. E a moça que estava me servindo, eu estava sozinha, ela foi extremamente certeira. Ela viu que eu estava numa reunião no celular, que eu não conseguia me decidir, que ao mesmo tempo eu tinha pressa para comer, e ela, muito proativa, foi me colocando as questões e tinha hora que eu não conseguia mais responder e ela mesmo decidia por mim. Enfim, eu já voltei lá depois mais 2 vezes, nem tanto pela comida, viu, Dino? Mas por essa moça que me serviu, porque ela foi incrível. Ela, para mim, é uma aula assim como a Carla, é uma aula de relacionamento com o cliente, porque ela me escutou e mesmo quando eu não estava falando, ela já estava entendendo o que eu precisava, né? Pensando de uma maneira prática, né? Como é que esse princípio, relacionamento com o cliente, pode ser ainda mais potencializado nas tecnologias disponíveis nesse novo mundo, né? Quais são as estratégias, as ferramentas que o empreendedor pode utilizar? Perfeito. É muito importante entender como esse cliente se comporta e quais são as preocupações, as dores, os problemas que ele enfrenta. Então, vamos para o caso das Sorridentes. Quando esse cliente chega até a Sorridentes, ele é imediatamente bem recebido em um local limpo, bonito, agradável, em que ele tem uma espera decente, em que ele tem lá um entretenimento no qual ele pode esperar pelo tempo curto, né? A espera é agendada, então esse tempo é curto. Os filhos dele têm um espaço para brincar com segurança, ele tem lá um cafezinho, tem uma água. Algumas pessoas estão assistindo, mas qual que é a novidade nisso? Bom, para clínicas odontológicas posicionadas em bairros populares, isso é uma novidade, porque essa é uma comodidade que não havia disponível nesse tipo de negócio posicionado para esse público. Então, a Carla quis trazer o melhor atendimento possível para um público com um preço muito justo. Bom, aqui eu estou dando um pequeno exemplo de um diferencial da Sorridentes que fez com que as pessoas que a ela recorressem ficassem ainda mais satisfeitas. A resposta à sua pergunta tem a ver com utilizar a tecnologia para deixar os processos mais rápidos, mais simples. Então, imagina você no restaurante. Será que se leva 10, 12 passos para fechar um pedido e trazer a mesa, será que a gente não pode fazer isso de maneira mais simples, usando a tecnologia? Será que isso não pode ser um pré-pedido? Será que isso não pode diminuir alguns passos, diminuir o tempo de atendimento? Então, a gente precisa entender quais são os pontos de atrito, quais são aquelas questões que incomodam o cliente, e isso a gente só faz observando o comportamento do cliente no ponto de venda, nesse caso no restaurante, no caso das Sorridentes, nas clínicas odontológicas, ou seja, a observação do consumidor, ouvir as suas reclamações, entender o que ele pede, o que ele pergunta, o que ele reclama, é essencial para ajustar o processo para que a jornada seja o mais agradável possível. No caso das Sorridentes, tem uma forma como ela faz, como ela ouve o cliente, que é por meio das pesquisas de NPS. NPS são as iniciais em inglês de Net Promoter Score. É um tipo de pesquisa mundialmente utilizada e que você, Renato, já deve ter respondido várias vezes, ou na sua cafeteria preferida, ou na sua farmácia, até naquela loja de departamentos que você já deve ter ido para comprar algum presente para alguém. É aquela pesquisa que fala assim, numa nota de 0 a 10, quanto você recomendaria, numa escala, né, de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa para amigos e familiares? Ou é aquela carinha de triste, aquela carinha meio blasé, aquela carinha feliz, né? E você aperta lá aquele encantômetro, aperta aquela avaliação. Essa é uma forma, Renata, também de utilizar a tecnologia para medir a satisfação em cada atendimento. E onde houver percepção de má avaliação, ou seja, muitas carinhas vermelhas, muitas notas baixas, aqui tem um foco de insatisfação, e agir imediatamente nas causas dessa insatisfação.
Ô Dino, e eu ia te fazer uma pergunta. Até o pequeno empreendedor, aquele que tem uma lojinha pequena, de bairro mesmo, e que não existe essa pesquisa de satisfação ali, ele também deve incluir. Por mais simples que ela seja, que seja no papel, você acha que isso vale a pena? Mas é claro, você já matou a charada. O velho e bom papel, caixinha de sugestões. Agora, para quem trabalha com algum tipo de atendimento, como por exemplo aplicativos de comida, um marketplace, um aplicativo aí de um shopping center, tem uma loja pequena e que é vendido de forma digital, dá para configurar de forma automática um SMS ou um WhatsApp que manda uma mensagem para que essa pessoa responda uma pesquisa. Tem uma ferramenta, e quem está assistindo a gente pode utilizar gratuitamente, chamada Google Forms. Anota aí, você que está assistindo a gente. Google Forms. Você pode criar um formulário bem pequenininho, bem objetivo, que o seu cliente responde uma pesquisa de satisfação pelo celular em menos de 30 segundos, e aí ele mesmo tabula as respostas, né? Conforme, quanto mais pessoas responderem, mais dados você tem, e esse Google Forms gera um link bem pequenininho que pode ser enviado ou por WhatsApp, para uma amostragem de clientes, ou por SMS após cada atendimento. Dino, achei complicado demais. Então, você vai fazer sim o velho e bom papelzinho para que o cliente preencha ao final. Ou mesmo, Renata, sabe aquele celular um pouquinho mais velho, mais antigo? Dá para deixar no caixa, tá? Com esse Google Forms configurado. E após cada atendimento você pergunta. Você pode responder aqui em menos de 15 segundos 3 perguntas para a gente? Obrigado, tchau. E fica tudo bem, e você tem essas informações na palma da mão com custo praticamente zero. Exatamente. É como a própria Carla Sarni fala, né? Ter obstinação por pessoas. Né? Se você realmente não tiver obstinação, se você não quiser, de fato, conhecer a fundo as pessoas que vão comprar o seu produto, os seus clientes, vai ser difícil esse relacionamento com o cliente. Quais são os aspectos, Dino, que você acha que o empreendedor tem que considerar para criar estratégias corretas, para potencializar as oportunidades de conquistar os novos clientes, para fidelizar os atuais e assim elevar essa relação para outro nível? A primeira decisão de todas, é conhecer o seu mercado e conhecer onde tem menos concorrência. A Carla, ela já sacou isso lá no começo. Ela falou, olha, eu vou ficar brigando para quem está posicionada para uma classe mais alta? Não. Tem 20 milhões de brasileiros que não têm acesso a dentistas e não estão sendo atendidos, então aqui tem menos concorrência, né? Então todo o processo de planejamento de uma empresa e de uma grande estratégia, Renata, começa com a pesquisa de mercado. Conhecer um pouco mais o seu mercado, conhecer o que querem os clientes, conhecer do que reclamam os clientes. O próprio Rony da Reserva fala isso, ele fala, inovação é 99% audição, é ouvir as reclamações. O segundo passo é definir um posicionamento de mercado. Ou seja, qual fatia do mercado nós queremos ocupar? Como nós queremos ser lembrados pelos clientes? Posicionamento é isso. É a maneira como nós queremos ser lembrados pelos clientes. E aí, Renata, definido o posicionamento e definida a fatia de mercado que a gente quer ocupar, começam os ajustes. Quais são os ajustes? Quais são os produtos e serviços que a gente vai oferecer para este posicionamento, para esse público? Qual é o preço que a gente vai posicionar? Então, por exemplo, na Sorridentes, o preço ele é menor do que costumava ser esse tipo de serviço. Então, eles têm uma rede, compram em escala, insumos, conseguem ter operações mais enxutas e, por isso, eles conseguem oferecer preços mais competitivos. Então, o preço está adequado com a estratégia de posicionamento. A promoção, Renata, tem a ver com toda a parte de comunicação. Então, não adianta eu ter um ótimo posicionamento, um ótimo produto, um ótimo serviço e não comunicar, e parar de anunciar, ou anunciar mal, anunciar de forma inadequada, né? E mesmo no setor da saúde, é possível, sim, fazer uma excelente comunicação. A Sorridentes está aí provando. E, por último, os canais, né? Os canais de promoção, aliás, os canais de entrega desse serviço ou desse produto, como, por exemplo, as lojas, ou, no caso da Sorridentes, as clínicas, ou para quem tem um e-commerce, por exemplo, o seu e-commerce. Né? Claro que tudo isso, Renata, vai depender de pessoas muito bem preparadas, motivadas, engajadas e orientadas para esse posicionamento. Você sabe, Renata, quem entrega uma empresa são as pessoas, então até o processo de seleção, recrutamento e treinamento
tem que estar profundamente ligado com este lugar do mercado que eu quero atingir. Vou te dar um exemplo. Você já imaginou, a Carla mesmo fala isso no episódio, se um dia um colega dentista tratar mal um dos nossos clientes, porque é uma pessoa humilde e simples, ele vai ser desligado na hora. E isso é imperdoável para mim, é inegociável para mim. Se a pessoa quer se posicionar para outro público, tá tudo bem, ela tem que seguir a vida dela, mas aqui na Sorridentes, este é o posicionamento. E quem não quer, tá tudo bem, vai seguir o seu rumo, mas não aqui dentro de casa. Exatamente. E a Márcia Vale, ela tá no nosso chat e eu gostei muito da pergunta dela, a gente puxou. Ela fala o seguinte: Dino, hoje em dia o relacionamento com o cliente ficou muito frio nesse mundo online. Ela quer saber se você concorda. Eu concordo em partes, porque eu tenho recebido algumas boas respostas em relacionamentos online, outras nem tanto, mas queria te ouvir um pouco, Dino, sobre isso. Eu acho que não. Eu vou pedir a permissão da Márcia para eu discordar dela. Você sabe que eu comprei, né, agora na Black Friday, vários livros para dar de presente para os meus alunos e mentorados, e foi uma coisa muito interessante, sabe? Eu não tive contato nenhum com nenhuma pessoa. Só que no momento em que eu comprei, eu já recebi um WhatsApp. Oi, Dino, tudo bem? Tá? Foi personalizado, foi com o meu nome. O seu pedido tal, já estava lá o meu pedido, e ele já está sendo separado. Aí no dia seguinte, oi Dino, tudo bem? Aqui é da loja X. Os seus livros já saíram para entrega. Aí, olha que engraçado, antes do porteiro aqui do prédio avisar que tinha chegado a encomenda, chegou uma mensagem, oi Dino, tudo legal? Olha só, estou muito feliz, a gente está super feliz, porque a sua entrega já está na porta da sua casa, e assim, assado, antes do porteiro me avisar. E aí, claro, depois vem uma pesquisa de satisfação. Pois bem, colocado isso, eu gostaria de lembrar vocês que as empresas, mesmo quando elas não tinham um processo de digitalização do atendimento ou de digitalização da venda, havia empresas extremamente frias, distantes, e havia empresas calorosas. Isso tem a ver muito mais com a cultura empresarial do que com a tecnologia. Senão, era a mesma coisa de dizer, não, a tecnologia afasta as pessoas. Como assim afasta? Olha que legal, eu e a Renata temos a oportunidade de estar aqui trocando com você, debatendo, ouvindo sua pergunta. A tecnologia não nos afasta, ela nos aproxima. Ela pode colocar aqui, ó, quantas pessoas estão no chat aqui? Ó, a gente está com 329 ao vivo, mas daqui a pouco tem várias outras pessoas que vão assistir essa live. Isso aqui vai chegar a 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas. Você percebe como a tecnologia nos aproxima e nos une? Então, mas olha, Dino, deixa eu fazer um parêntese aqui na sua resposta para a Márcia, que eu penso que ela sente um pouco de falta, talvez, de ver esse vendedor, né? E talvez também seja esse o próximo passo, né? A gente recebe no WhatsApp agora as atualizações das nossas compras, como você acabou de dizer. Talvez daqui a pouco o vendedor faça uma chamada de vídeo com a gente, Márcia. E aí, de fato, ele fique quase que numa live, como a gente está aqui, te dando uma atualização da sua compra, ou mesmo te mostrando ali em tempo real o produto que você quer comprar. Eu entendo um pouco quando ela diz da frieza, talvez só de ler uma mensagem, né? Claro, mas do jeito que as perfeito. coisas estão, talvez a gente evolua para isso, né? Agora, Márcia, talvez você seja como eu, que adore um contato humano em uma loja. Por que o meu livro chama-se A Loja que Vende? E por que eu sou um apaixonado por varejo? Por que eu amo ponto de venda? Porque nas lojas, Márcia, assim como você, eu também acredito que lá acontece o contato humano. Nas lojas, nos restaurantes, nas nossas clínicas, como por exemplo da Sorridentes, o ser humano encontrando o ser humano. Então, vamos lembrar aqui que consumidores não seguem um padrão, tá, Márcia? Haverá consumidores que querem zero contato humano e que vão preferir cada vez mais o e-commerce ou um atendimento mais distante, e tá tudo bem com isso. Haverá aqueles consumidores, Márcia, que querem um híbrido, querem um pouco dos dois. Haverá aqueles consumidores, Márcia, que sempre vão privilegiar a experiência física. Por isso que a gente diz que o varejo ele não vai morrer, ele vai se transformar, por isso que a gente fala de omnicanalidade, por isso que a gente entende que os consumidores, eles não seguem um padrão, e as empresas precisam se adaptar para os seus consumidores preferenciais, aqueles que trazem, obviamente, a maior lucro, maior receita, aqueles que a gente consegue satisfazer mais.
Já que a gente está no momento perguntas, vamos esquentar com mais uma. Tem a assinante Alessandra com questionamento também. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Alessandra Carneiro Leão. Eu sou fundadora da empresa Real Finance, gestão financeira e fiscal. Estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vejo que um dos maiores desafios dos novos empreendedores é o posicionamento de sua marca. Então a minha pergunta é: qual a melhor estratégia para podermos atingir esse objetivo? Alessandra do Rio. Ela está falando de posicionamento de marca, então, é isso? Exato. A pergunta dela é: qual que é a melhor estratégia para um posicionamento de marca, né? Eu adiantei um pouco, até de certa forma, a resposta dela, a pergunta dela sem saber, que era basicamente a resposta que eu dei agora há pouco sobre posicionamento. Então, a melhor estratégia de posicionamento é aquela que responde à tua estratégia de negócios, de olho numa oportunidade, não oportunismo, tá, Alessandra? Não é oportunismo, é oportunidade. Ou seja, cada um desses empresários, dessas grandes estratégias que essa série está trazendo para você, está mostrando que todos eles aproveitaram uma oportunidade de mercado. E aí todos eles definiram um posicionamento. Posicionamento, Alessandra, é sobre dizer não, sabia? Eu abro o meu livro, Renata, com a frase, você deve lembrar, que fala assim, ó: quem tudo quer, nada tem. Ou seja, é aquele conselho de vó. A sua avó já falava: meu filho, quem tudo quer, nada tem. Posicionamento é sobre abrir mão de alguns clientes. O Peter Drucker, que eu citei agora há pouco, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que a função da estratégia é fazer consumidores infelizes para fazer outros felizes. Ou seja, posicionamento, Renata, é para fazer alguns consumidores infelizes para fazer outros felizes. Mas como assim, Dino? A gente está falando aqui de satisfação, de fazer o cliente feliz? Pois é, mas não dá para fazer todo mundo feliz. Posicionamento é quando a gente escolhe quem a gente vai fazer feliz. E a gente não sofre por abrir mão de outros, porque não dá para fazer todo mundo feliz. Então, a melhor estratégia de posicionamento é aquela que está muito conectada com uma oportunidade de mercado e que tem muito claro o nosso público-alvo. E a gente não vai sofrer por perder outros públicos, porque não dá para ter todo mundo. E aí, desdobrando dessa estratégia de posicionamento, a gente tem a estratégia, como eu falei agora há pouco, de produto, preço, praça, promoção. Qual é o produto que eu vou oferecer para esse público? Qual é o sortimento ou os serviços? Quais são os canais pelos quais eu vou vender, atender? Quais são as regiões nas quais eu vou atuar? Promoção, que é como eu vou promover essa marca e tornar essa marca conhecida para esse público-alvo. E qual é a estratégia de preço, que vai me dar a rentabilidade que eu preciso e vai me posicionar para esse público que eu busco. Exatamente. E lembrando um pouco do que a Carla fala durante o episódio, como eu disse para vocês, esse episódio tem 25 minutos, aqui a gente só consegue mostrar um pouquinho para vocês. Ela fala que a coisa mais importante não é o lucro, a gente teve um pouquinho dessa parte lá no início, e que pesquisas apontam que as empresas que equilibram propósito e lucro são as que mais têm facilidade para passar por crises, por exemplo, como essa que a gente está acabando de passar nesse momento. Chegando ao final, lição de casa. Você que vem nos acompanhando nos outros projetos sabe que esse é um momento muito eficaz para você. Por quê? Porque é aqui que você põe em prática toda essa live class, essa 1 hora de conteúdo que você pode rever, lógico, dentro do meusucesso.com. Você sabe que esse dever de casa, né, essa sua lição, é para que você solidifique esse conhecimento. Eu sempre digo, volta na nossa live class, ela está aqui no YouTube, está disponível para você. Volta, reveja todo o conhecimento que o especialista dá, anote. Vamos lá, nossa primeira tarefa dessa série é um exercício reflexivo sobre o tema desse módulo, que foi o relacionamento com o cliente. Vamos lá, olha lá o nosso quadrinho. Quais são as suas principais fontes de informação sobre os seus clientes? Só nessa daí eu acho que você já vai gastar talvez uma semana pensando e colocando no papel. Quais são os critérios de um bom atendimento para o seu negócio? Conversar também com seus colaboradores, acho que vale bastante a pena. Com que frequência você mede a satisfação dos seus clientes? Nossa, parece simples, parecem 3 perguntas moleza de responder. A gente sabe que não. A gente sabe que para
realmente recuperar esse relacionamento com o cliente ou alcançar essa excelência, a gente tem vários desafios. É por isso que a gente está aqui. Hoje foi só o primeiro módulo. Lembrando que sexta-feira a gente tem aula com o Dino, às 20 horas, na nossa plataforma do Meu Sucesso. E na segunda-feira que vem, a gente tem às 20 horas, 21 horas, um novo módulo para a gente completar mais uma dessas grandes estratégias para esse novo mundo que a gente vive. Inclusive, o Dino já deu alguns spoilers, né, da semana que vem, não foi, Dino? O que a gente vai falar na semana que vem? Eu não deveria falar, o pessoal não vai ficar bravo comigo, mas eu preciso falar que na próxima live class a gente vai saber como é que os consumidores desenvolvem um amor, uma lealdade além da razão para algumas marcas e não para outras. Como é que se constroem as love marks, as marcas que despertam uma paixão além da razão e também como que a gente pode utilizar, vai utilizar o propósito como um motor propulsor de crescimento, de liga entre os colaboradores para uma cultura empresarial forte. Vai ser muito massa. Eu acho que vocês entenderam. Esse nosso projeto de final de ano, esse projeto que começa agora, no mês de dezembro, que tem 6 módulos, mais uma vez uma jornada, e que se chama Grandes Estratégias, está aqui exatamente para auxiliar e fechar com chave de ouro esse ano desafiante, sim, que você sentiu e que tem contado para a gente, mas exatamente para isso nós criamos esse projeto. Tire suas dúvidas, mande no chat, mande nos e-mail, você assinante, mande as suas perguntas que a gente vai selecionar e colocar aqui na nossa live class. Dino, muito obrigada por essa noite, eu tenho certeza que todos se sentiram extremamente contemplados. A Márcia no chat, os assinantes, todos os nossos assinantes que estão aqui nos assistindo nesse momento. Eu que agradeço, Renata, a tua gentileza, a tua parceria nessa aula especial e a todo o pessoal do Meu Sucesso. E a você que ainda não é assinante da plataforma, aproveite, ó, tem um QR Code, como a Renata falou, experimente, você tem que experimentar, é muito legal, você vai sair, olha, energizado e com grandes ferramentas, não só ideias, insights, mas ferramentas práticas, porque isso você vai ver nas minhas aulas a partir desta sexta-feira à noite, ferramentas práticas para colocar no teu negócio os conceitos desses grandes negócios brasileiros que cresceram durante a pandemia. Obrigado, Renata. Boa noite. Vamos, gente. Vamos que vamos, que a gente ainda tem um mês de ano por aí, outro ano que está começando. Não é para parar de estudar agora. Pelo contrário, essas live classes vão te dar muito gás para finalizar com chave de ouro. Tem muita coisa vindo boa por aí. Eu te espero na próxima segunda, às 21 horas, aqui no canal do YouTube do Meu Sucesso. Uma ótima semana, bons estudos para todos vocês. Até a próxima.